O que diz o Manual do Jornalismo em casos como esse? Patrícia Poeta errou? Boa tarde, Casé. Muito bom estar aqui contigo. Errou. Quer dizer, todos nós jornalistas em algum momento erramos, né? Ninguém é infalível. Mas existem erros que podem ser evitados, né? No caso da Patrícia Poeta, vamos recapitular. Ela estava ao vivo no encontro na Globo. Tinha um repórter, né, ao lado do pai da Vitória, o seu Carlos Alberto, e ela passou ali ao vivo para ele a informação do nome de um suspeito, a identificação de um homem que teria participado do crime, da morte da filha dele, e falado a respeito de ligações desse homem com a Vitória. O pai, o Carlos Alberto, ficou atônito em receber aquela notícia diante da câmera, ele não sabia nem o que falar, ele pediu para ela repetir a informação, e ela assim o fez. As informações de bastidores são de que a Patrícia Poeta, que sempre foi considerada uma jornalista séria, isenta, cautelosa na sua trajetória, ela havia se recusado a passar essa informação. Não é? Ela queria seguir justamente o que pede o manual do jornalismo, a ética, que seria o repórter ou o produtor que estava com o pai da Vitória avisá-lo da informação antes, para que ele não fosse surpreendido. Esse caso, Casé, me lembrou um episódio trágico que aconteceu no Cidade Alerta em fevereiro de 2020. O apresentador era o Luiz Bart, que deixou a emissora há pouco tempo, e ele passou ao vivo para uma mãe, veja bem, ao vivo para uma mãe, a notícia de que o corpo da filha dela havia sido encontrado, de que a moça tinha sido assassinada. Até então, era apenas desaparecida. Essa mulher ficou desesperada diante das câmeras, precisou ser acolhida, socorrida pela própria equipe da Record, que estava ali fazendo o link, a transmissão ao vivo. Então, como os colegas anteriores observaram, né, o Marcos Iborde e a Thaís Nunes, a gente vive um momento complicado do jornalismo. Eu tenho a impressão, eu que acompanho como crítico de TV, de que parte da imprensa, especialmente na televisão, esses programas policiais, ou se você preferir, policialescos, estão sempre em busca de um novo caso Richthofen, de um novo caso Isabela Nardoni, ou, como foi observado há pouco, como um novo caso Maníaco do Parque. Por quê? Porque esses casos midiáticos, eles viram novelas policiais, eles garantem audiência por muito tempo, eles são divididos em capítulos. Né? Nesse fim de semana, eu acompanhei a cobertura do caso da Vitória, existiu até resumão em um programa de TV. O Cidade Alerta, né, que é o líder entre os programas policiais, conseguiu 20% a mais de audiência, chegou a 10 pontos, diminuiu a diferença da Record para a Globo, cobrindo o caso da Vitória. Então, desde que a imprensa foi criada, Casé, lá no século XV, se eu não me engano, pelo Gutenberg, né, o alemão, Johannes Gutenberg, a gente sabe que notícia boa não vende. Não vende jornal e também dá menos audiência, dá menos cliques na internet. Então, esses programas abusam da ética jornalística, exploram a tragédia, exploram a desgraça alheia. Aí tem o apresentador que eleva a voz e coloca dramaticidade na narração. Aí você tem uma matéria em que eles colocam uma trilha sonora de suspense, de uma matéria de jornalismo, que nem deveria ter trilha sonora. Então, tudo isso mostra como parte da imprensa age com desumanidade. Não é só uma questão profissional e ética do jornalismo, é desumanidade, é você não exercer a empatia, se colocar no lugar, por exemplo, da família da Vitória assistindo a uma matéria em que o caso dela é explorado como se fosse uma novela.